Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui. E hoje, conteúdo do Forza Horizon 5 no PlayStation 5 está rendendo mais aqui no canal do que eu pensei que renderia. Bom, mas eu achei justo fazer um react de um caixista aqui, porque os reacts que eu fiz sobre esse conteúdo é de pessoas que têm uma tendência a ser mais do lado do PlayStation, e agora eu quero ouvir aqui e reagir a um vídeo da opinião de um caixista, alguém que está na guerra de consoles e está do lado do Xbox. Eu vou ver esse vídeo aqui do Mafia Caixista com o título Desabafo Caixista Forza Horizon 5 no PlayStation 5. Então vamos ver o que ele fala aqui e eu vou tecer aqui as minhas opiniões, concordando ou discordando do que ele vai falar aqui do vídeo. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. No PlayStation 5, que merda a Microsoft está fazendo, cara? É o que dizem algumas pessoas. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como vender o seu Xbox na OLX e comprar um PS5 para assim poder pagar R$350 nos melhores jogos da maior publisher da história do videogame. E é isso que a Microsoft é, né? A maior publisher. Ele começou o vídeo fazendo uma certa piada, né, de que é uma maior besteira a pessoa largar o seu Xbox para comprar um PlayStation e comprar o Forza Horizon 5 por R$350. Embora seja uma piada, ela não faz tanto sentido assim, porque sim, existem pessoas que ou tem o Xbox e vai vender, ou não tem o Xbox e poderia jogar pelo Game Pass, vai deixar de jogar o Forza Horizon no Game Pass, pagando somente a assinatura, e vai no seu PS5 pagar os R$350 para jogar no PlayStation 5. Isso existe, então é uma piada que parece piada, mas na verdade a coisa é séria, né? Se existe esse tipo de pessoa, sim. Na história do videogame. Ou você já viu alguma publicadora lançar tantos jogos no mesmo ano como a Microsoft pretende lançar? Só um detalhe aqui, velho, aquele Nintendo 64 ali me chamou bastante atenção, velho. O videogame bonito da porra, hein? Tem aqui o Zeldinha aqui, ó, fita dourada, o Majora's Mask, que eu não tenho esse cartucho. Eu tenho o Zelda Ocarina of Time. Controlinho azul, eu prefiro o controle preto, mas eu tenho o controle vermelho e tenho o controle cinza. E tem um bichinho desse aqui, que está praticamente em estado de novo. De vez em quando eu jogo e é muito bom, hein? É o videogame para mim mais bonito que já teve em todos os consoles já lançados. Mas esse é só um detalhe, só uma preferência pessoal. Vamos voltar pro vídeo. Durante todo o ano de 2025. Eu tô falando de quê? Eu tô falando de Avowed, Soul of Midnight, Doom the Dark Age, Ninja Gaiden 4, COD, Fable, The Elder Scrolls 4 Oblivion Remake, fora outros jogos que eu... Inclusive a música de fundo do vídeo dele é a música de o Crush... não, como é que é? Crushing World, né? Era o mesmo, acho que é a mesma produtora que fez o Crushing USA. Eu tenho esse jogo do Nintendo 64 e esse Crushing World é do Nintendo 64 também. Nunca joguei ele, mas eu já vi como que é esse jogo, e entre ele e o Crushing USA, eu acho o Crushing USA melhor do que o Crushing World, né? Não sei se é assim que fala, mas enfim. Outra interrupção idiota, né? Vamos lá pro vídeo. O Spencer já falou que vão ser lançados esse ano, que a gente ainda não sabe. Só que para ter todo esse line-up sendo lançado, inclusive Day One, para quem é assinante do Xbox Game Pass Ultimate, alguns sacrifícios devem ser feitos e o Forza Horizon 5 é um desses sacrifícios. Só que assim, sacrifício, cara, muito entre aspas, né? Porque a Microsoft vai encher o rabo de ganhar de... Eu acho, já tá errado pra mim isso aí, na minha opinião. Ela não é sacrifício, entre aspas, como você tá dizendo, não. Você mesmo colocando aspas, você está querendo dizer que é necessário a Microsoft colocar um jogo como Forza, por exemplo, para poder colocar jogos Day One no Game Pass. Não é bem isso também, né? O que eles estão pensando é em expansão de serviço. O Game Pass é o modo principal hoje que a Microsoft está se utilizando exatamente para ganhar mais dinheiro, tendo o seu serviço e ao mesmo tempo colocando jogos e outras plataformas para também ganhar mais dinheiro. Não é só para sustentar o Game Pass. Se fosse só para sustentar o Game Pass, não haveria necessidade, por exemplo, de comprar uma Activision Blizzard, né? Porque o Call of Duty, por exemplo, que é o maior peso dessa empresa,
custou 70 bilhões, né, essa empresa inteira. E a Microsoft nem comprou a Activision Blizzard King por causa do Call of Duty. Na verdade, foi por causa dos jogos do celular. Principalmente a Candy Crush, que, acredite ou não, é o jogo que dá mais lucro do que o próprio Call of Duty no próprio celular. Então, os rendimentos do celular da Activision Blizzard King é que é interessante para a Microsoft. Então, não é necessariamente para abastecer o Game Pass. O Game Pass é um serviço, uma modalidade de serviço que está aí. Compensa para a Microsoft no momento colocar os jogos Day One, porque ela não quer exclusivar os consoles, e colocar os jogos dela em outras plataformas também faz parte do negócio para aumentar a renda, e não necessariamente só para sustentar o Game Pass. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, tudo isso é parte do modelo de negócio da Microsoft, não necessariamente, eu preciso sustentar o Game Pass colocando, por exemplo, o Forza Horizon no PlayStation 5. Com isso, você dá a entender de que a Microsoft não tem capacidade de manter o Game Pass e ela está mendigando para outras plataformas, colocando os jogos dela lá, mesmo que você tenha usado aspas. Então, essas suas aspas aí não ficou muito bem colocadas, né? Então, eu discordo dessa parte que você falou aí, na minha opinião é isso mesmo. Na minha opinião não, é um fato que é só você pesquisar e você vai ver o motivo de ter comprado a Activision Blizzard King, que foi uma das maiores aquisições da indústria, e você verificar por que o Game Pass existe, por causa do modelo de negócios de serviço, e não você colocar um determinado jogo em outras plataformas para sustentar o Game Pass, porque o modelo de negócio da Microsoft não é só o Game Pass, existe outras também. Colocar jogos na plataforma rival, entre aspas, agora sim eu coloco uma aspas, né? Porque não é mais tão rival assim, mas ainda é rival, é uma parte do modelo de negócios. Não significa que o jogo está sendo colocado lá para sustentar o Game Pass. Faz parte de você ganhar dinheiro. Quanto mais fonte de renda você tiver, melhor. É assim que o negócio se sustenta, né? A maioria das indústrias hoje trabalha com modelos de negócio onde você tira renda de vários outros negócios que possam ser agregados para você ter cada vez mais renda, assim ter cada vez menos despesa e ter mais lucro. Arrancando aí R$350 dessa comunidade carente de grandes jogos, que é a comunidade do PlayStation 5, né? E que automaticamente vai financiar esse plano de dominação global. Eu não acho que a comunidade do PlayStation é carente de jogos, não. Na verdade, eles teve bastante jogos. Os jogos que eles não tiveram, que normalmente é da própria Sony, são jogos que demoraram mais para sair exatamente por causa do custo, problemas de produção e o tempo de entrega desses jogos. Mas a Sony deu seus pulos. A Sony, por exemplo, exclusivou franquias e jogos, na verdade, que não chegaram ao Xbox e chegaram só no PlayStation. Por exemplo, o Final Fantasy lá, aquele lá, como é que é o nome? Esqueci o nome lá da mulher gostosa lá. Puta, esqueci o nome, saiu. Esqueci. Stellar Blade, o Stellar Blade lá. E alguns outros jogos, tipo Silent Hill, mesmo que essa exclusividade seja temporária, mas não está carente de jogo. E outra, a Sony trouxe, mesmo que seja um pouco inferior ao Game Pass, trouxe a Plus. Então o jogo tem. E isso eu estou falando só de jogos, fora os jogos do online, que é o Call of Duty, que já vai estar no PlayStation mesmo, e outros jogos como o Fortnite, como o FIFA e GTA, que normalmente já são jogados no PlayStation. Então quem tem PlayStation, seja sonista fanático ou não está carente de jogos. Então eu acho que isso aí é um outro erro, acho que isso aí é um exagero por pura guerra de consoles. Não é porque está chegando o jogo hoje no Game Pass Day One e o Xbox está tendo mais lançamento de jogos que são derivados de atrasos da indústria e também são derivados de jogos que estavam já sendo produzidos e que foram comprados, né, pela Microsoft. Essas indústrias foram adquiridas pela Microsoft, já estavam em produção esses jogos, não significa que a Microsoft está muito melhor, só está lançando os jogos agora porque já tem bastante tempo que não tinha. Por exemplo, você teve 2022 inteiro praticamente que não teve quase lançamento nenhum de jogo grande assim para o Xbox, e 2021 também quase não teve jogos. Então a geração do Xbox já começou também sem jogos, né, desde o lançamento lá no final de 2020. E agora, assim como aconteceu no PlayStation em 2022
2021 e 2022, que os jogos foram lançados por causa de atrasos da geração anterior, no Xbox está sendo a mesma coisa. Atrasos que tiveram em anos que era para ser lançado antes, acabou sendo lançado agora, por isso que eles estão acumulados, e a tendência é que o Xbox esteja lançando por causa desses atrasos. Então eles estão coincidindo em sendo lançados consecutivamente por causa disso. Então agora você vê que o Xbox está lançando bastante jogo, mas por outro lado o PlayStation não está carente de jogo, né? Teve os jogos aí que foi lançado, tem o serviço da Plus, goste você ou não, e tem jogos no futuro para ser lançado, e tem os jogos de serviço também, que é o que mantém o PlayStation, né? Os jogos online de serviço, onde está a maioria do público, como eu disse, no próprio Call of Duty, no FIFA, no GTA, enfim, esses jogos aí. Que a Microsoft está colocando em prática. Poxa, que merda aí que você tá falando aí, cara? Explica essa porra direita aí, a gente tá ficando doido. Explica, pô, fica tranquilo, vou explicar pra vocês aqui. Inclusive, você que é do Play, eu vou começar fazendo uma pergunta simples, tá? Você, pra esse ano, está mais hypado pra qual jogo? Death Stranding 2 ou Forza Horizon 5? Você que é do Play, tá hypado por qual jogo? Fala pra mim aí, cara. Ghost of Tsushima ou um anúncio de um Fable Day One para PS5 também? O que você prefere? Passar anos suplicando para a Sony lançar o Uncharted 5 ou pegar R$350 e comprar logo o Indiana Jones que vai chegar no PlayStation, se eu não me engano, em maio? O que... Cara, realmente não faz o menor sentido para eu que, assim, eu sou um pouco excluído dessa guerra de consoles, eu tenho uma visão abrangente das duas plataformas como um consumidor comum dessas duas plataformas. Esse tipo de argumento, mesmo que você está se referindo ao próprio sonista, não faz muito sentido, porque como que você vai perguntar se o cara prefere um jogo que vai, mesmo sendo promessa no PlayStation, um jogo que está saindo do Xbox e chegando no PlayStation? Não faz o menor sentido. O sonista fanático sempre vai preferir o jogo do PlayStation, mesmo que demore. Ele sempre vai preferir, vai ficar lá na plataforma, vai inventar 1001 desculpas para ficar lá. Então você fala, um Death Stranding 2, bem que Death Stranding também já está agora no Xbox, não é mais exclusivo. Não sei lá quando vai sair um Death Stranding 2, mas o sonista ele vai preferir um Death Stranding 2 do que um Forza Horizon a R$350 agora no PlayStation 5. Não vejo o menor sentido o sonista fanático falar, não, eu prefiro o Forza, não, eu prefiro o Indiana Jones que está chegando aqui, do que, sei lá, o próximo Uncharted ou o próximo The Last of Us, ou o próximo God of War. Jamais, isso não tem o menor sentido. O cara que está no PlayStation, sonista fanático, ele vai preferir as franquias que ele sempre preferiu, independentemente de elas já terem sido lançadas, de já terem sido prometidas, terem chegado ou não, e de uma franquia que está chegando do Xbox para o PlayStation. Agora, que os caras vão poder usufruir e jogar, por exemplo, de um Forza Horizon 5 e de um Indiana Jones para o PlayStation, eles vão poder jogar e pagar os R$350, se assim desejar, no PlayStation, enquanto não chega a franquia deles. Porém, a preferência sempre será para a franquia deles no PlayStation. De maneira nenhuma, a recepção de um Forza Horizon no PlayStation ou Indiana Jones ou qualquer outro jogo que possa chegar no PlayStation vai fazer com que o cara vai gostar mais ou menos do Xbox. Ele simplesmente vai poder jogar essa franquia no PlayStation porque a Microsoft está disponibilizando ela para o PlayStation. Porque se não tivesse disponibilizando ela para o PlayStation, o cara continuaria na plataforma dele esperando o jogo que ele quer jogar lá. Isso para o sonista fanático. Agora, para o cara médio que joga o PlayStation, por exemplo, um consumidor comum, eu não jogo o jogo online, né? Mas a maioria joga o jogo online. Eles estão cagando para esse tipo de jogo, tanto da Microsoft ou da Sony. Se chegar no console deles, eles podem até comprar e experimentar, mas logo vão voltar para o jogo online. Agora, eu que sou um consumidor comum de PlayStation, por exemplo, e de Xbox, eu caguei para as duas coisas, entendeu? Eu tô hypado, não tô nem hypado, mas o que tiver para jogar eu jogo. Eu tenho as duas plataformas mesmo, não tô nem aí, entendeu? Então, é uma pergunta que você faz pro sonista fanático que não tem o menor sentido. Você acha que o cara vai responder, não, você tem razão, eu vou esperar aqui, não, Forza Horizon vai chegar aqui, então eu prefiro ele do que a minha promessa de joguinho, sei lá para quando vai chegar no PlayStation. Não, vou preferir o Indiana Jones, não, vou preferir, sei lá, o Halo ou qualquer outro jogo do Xbox. Não faz o menor sentido isso que você tá falando aí.
uma visão de alguém que está fora do Flame especificamente, mas que acompanha e que acha graça nisso e vê vocês brigando por essa palhaçada aí, mas acha graça. É entretenimento para mim ficar assistindo, mas olhando e analisando as duas partes falar, isso aí que você está falando não faz muito sentido, assim como as coisas que você falou no início do vídeo também não fez tanto sentido assim para mim. E eu acho que pro sonista muito menos, né? O sonista fanático vai fazer sentido. Você prefere um Fair Games ou um COD novo? O que você prefere? Um Marathon ou um The Elder Scrolls 6? O que você prefere? A Sony anunciar um State of Play e lá ser um evento abarrotado de jogos como você visse um punhado de jogos chinês? Ou esperar junho para assistir o evento da Microsoft, o Showcase, a E3 própria da Microsoft, com a porrada de jogos AAA incríveis, em que inclusive alguns... Porra, velho, caramba, em plena presença do lindo Nintendo 64 que tá aqui, velho, você passando essa vergonha. Ah, velho, aí você forçou, né? Você acha que o cara que é sonista, supõe-se que você tá fazendo esse vídeo pro cara sonista fanático da sua guerra de consoles e tal. Você acha que em algum momento o sonista vai esperar o evento da Microsoft pra ficar hypando o jogo de Xbox, velho? Da onde que você está tirando isso? Como é que você faz? É que nem eu acabei de explicar que você faz esse tipo de pergunta. O sonista ele sempre vai preferir os jogos e franquias do PlayStation, independentemente se tem evento, se não tem evento, se vai demorar para chegar. Eles vão sempre preferir do PlayStation. E assim, o fato de eles estar recebendo jogos do Xbox no PlayStation para eles poderem jogar, os caras vão ficar felizes, os caras vão comprar e vão jogar. E quando chegar a franquia deles, eles vão comprar a franquia deles. Eu imagino, né? Espero que comprem. E vão jogar e ainda assim vão falar que a franquia deles é melhor do que os jogos do Xbox e vai usar os jogos do Xbox como uma zoação contra vocês próprios cachistas. Entendeu? Então, cara, não faz o menor sentido você fazer esse tipo de pergunta. É lógico que o sonista ele vai preferir as franquias deles porque eles acham que são melhores do que o Xbox. O Xbox, para eles, vai ser tapa-buraco. O Forza Horizon, o Indiana Jones, um futuro Halo, um futuro Gears na plataforma, enquanto não chega, vai ser um tapa-buraco. Só isso. E aí, se por exemplo, vamos supor que lá mais na frente lance, sei lá, o Gears, né? Acho que tem um rumor aí de que o Gears, uma coleção do Gears vai chegar no PlayStation. E aí, sei lá, no mesmo período vai lançar um exemplo aqui. Vamos supor que lance um próximo God of War. Um exemplo aqui só. Lançou um novo God of War. Você acha que o sonista, ele vai jogar o Gears ou ele vai jogar o God of War? Ele vai jogar o God of War, né? Você acha que o cara vai parar o tempo dele para ficar assistindo evento da Microsoft ou vai tá jogando o jogo dele se já tiver lançado ou se já tiver disponível? O cara vai assistir evento da Microsoft não para hypar jogos, vai ser para tentar zicar o que vai aparecer lá. E depois, né, com essa abertura dos Xbox da Microsoft agora jogando jogos, o evento da Microsoft agora vai ser da Sony, porque não interessa se a Sony vai fazer evento para anunciar jogos. Praticamente todos os jogos que a Microsoft anunciar nos próximos eventos, se é que vai ter grandes anúncios, o sonista já vai esperar. Esse aí eu vou ficar tranquilo que vai chegar para nós aqui no PlayStation também. A gente vai jogar o nosso e vai jogar o de vocês. Enquanto não aparecem os nossos, que são os melhores, a gente joga o de vocês, o tapa-buraco. E assim a gente não fica período nenhum sem videogame. E eles vão dizer obrigado, Microsoft, porque os jogos de vocês tapa-buraco vêm pra gente, e assim que lançar os nossos, a gente deixa os de vocês de lado e joga os nossos. E é simples assim. Então eu acho que para uma guerra de console vocês fazer esse tipo de pergunta, eu acho que acaba passando um pouco de vergonha, né? Pelo menos é uma visão de quem está de fora e se entretém com essa guerrinha de consoles apenas como espectador e não exatamente de um lado ou de outro, porque na verdade eu sou dos dois lados, né? Eu gosto de PlayStation, gosto de Xbox, a minha plataforma principal é o Xbox, mas eu jogo bastante PlayStation também e é o Xbox porque eu tenho mais custo-benefício no Xbox. Porém, eu também acho justo falar que muitas coisas que vocês de guerra de consoles falam é praticamente narrativas criadas apenas para defender a sua marca ou a sua empresa e não condiz com a realidade, né? Então vocês tentam passar pano para muitas coisas que o Xbox faz de errado ou muitas coisas que o PlayStation faz de errado, tanto um lado quanto o outro, e eu estou aqui apenas olhando como um espectador de fora que sim acompanha a guerra de consoles como espectador e gosta de ver a briguinha entre vocês, mas que também tem uma opinião e que tece essas opiniões que podem ser a favor ou contra qualquer um de vocês, qualquer um dos lados.
Mas nesse momento, como eu estou reagindo ao seu vídeo, essa parte do seu vídeo aí, na minha opinião, acho que o sonista vai achar como chacota, porque é inacreditável você fazer uma pergunta dessa, né? Você tá dando a bola para os caras cortar, né? Levantando a bola para os caras cortar. Mas, enfim, vamos lá, vamos continuar. Podem chegar ao PlayStation 5 também. Resumindo, você que optou pelo PS5, acreditando que a Sony realmente desenvolvia os melhores jogos da indústria, ou seja, foi enganado, essa é a palavra, está mais hypando a Microsoft e a Xbox hoje. Cara, mas espera aí, será que eu vou ter que adiantar o vídeo? Porque você vai... Quanto tempo você vai insistir na mesma narrativa? Porque não faz sentido você querer comparar e perguntar para os caras o que eles preferem, os jogos do PlayStation ou do Xbox, o evento do PlayStation ou o evento de Xbox. Agora você está falando que o cara comprou um PlayStation 5 achando que ia ter os melhores jogos e ele foi enganado. De novo, cara, quem comprou o PlayStation 5 e que gosta dos jogos do PlayStation 5 vai esperar esses jogos, não importa quanto tempo demore. E enganado, sim, a Sony, como uma empresa qualquer, pode enganar os seus consumidores e pode mudar de ideia, assim como a Microsoft fez. Assim como o tal do Phil Spencer, né, que disse aí que ia ser lançado somente 4 jogos do Xbox para o PlayStation e hoje está lançando um Forza, né, e disse que não vai ter mais linhas vermelhas para lançar os jogos do Xbox para qualquer plataforma. E também, velho, por exemplo, o console, a diretoria da Microsoft falou que vai ter uma próxima geração de consoles, mas quem garante isso? Se não convier para a Microsoft fazer isso, ela simplesmente fala, quer saber, a partir de agora não tem mais console e dane-se, a gente vai trabalhar com Game Pass só, com serviço, etc e tal. Né? Então, assim, não adianta enganar vocês do Xbox, vocês caixistas, foram enganados pelo Phil Spencer por muito tempo. O cara é um executivo normal que ele vai mentir. Ou às vezes não é só mentira, às vezes o cara queria até fazer aquele projeto, porém o projeto deu errado, o mercado mudou, as finanças da empresa mudou, e aí eles vão ter que mudar o jeito de fazer negócio. Então não dá para acreditar em Phil Spencer ou qualquer presidente de empresa, até porque eles são só apenas porta-vozes da empresa, não são eles que fazem as coisas. Quem faz a empresa funcionar são os funcionários, cara, que muitas vezes ninguém fala dos funcionários, o cara que está lá trabalhando na produção. Se der uma merda na produção lá, isso pode afetar toda uma empresa, pode afetar a gerência, a diretoria, a empresa pode até que às vezes ter que mudar a atitude dela. Por exemplo, o Redfall, que foi lançado todo cagado. Os caras lançaram o jogo rápido porque tiveram uma pressa dos acionistas, né? Pressão dos acionistas para lançar logo, e o próprio Phil Spencer não estava lá monitorando esse jogo, e aí lançaram cagado. E aí, o que aconteceu? Deixaram o jogo aí, né? Mas ninguém gostou do jogo, prejudicou a imagem da Microsoft, sujou mais do que já estava. Se você olhar, por exemplo, o PlayStation com o COD lá, os caras fizeram besteira, não fizeram um jogo atrativo, tiveram que tirar o jogo do ar, lá com menos de um mês. Então, assim, são os funcionários que estão na produção que normalmente decidem o rumo da empresa. Porque se der merda lá e eles não conseguirem cumprir o planejamento, acaba tudo. A diretoria pode ser que tenha que mudar o planejamento. E também, se você... às vezes, como eu disse, né, eles mesmos fazem o planejamento e às vezes eles têm que mudar de ideia, ou às vezes eles mentiram, ou às vezes eles vão simplesmente prometem e não cumprem. É igual o PlayStation dar 8K na caixa lá do primeiro PlayStation Fat, né? Xbox prometer 4K 120 FPS, dizer que é o console mais poderoso, e aí as desenvolvedoras não conseguem produzir. Ou seja, como que eles prometem isso para o console e as desenvolvedoras não conseguem acompanhar? Ou seja, acaba sujando o nome da marca. Então muitas coisas no mercado mudam. Não adianta acreditar em Phil Spencer. Vocês falam que o sonista foi enganado. Não, ele só foi simples uma vítima da indústria que está acontecendo, e o cara, assim como o caixista e o sonista, ele tem que saber o que está acontecendo no mercado e se preparar para qualquer coisa que pode vir. Então, caixistas também foram muito enganados, principalmente vocês que fazem parte de uma guerra de consoles, que são adoradores desse tal de Phil Spencer, né? O brasileiro tem a mania de ficar adorando uma pessoa só, quando esse tal de Phil Spencer aí, além de ele ser mentiroso, ele não manda em nada na empresa. Quem manda nele são os acionistas. Então, se os acionistas começarem a pressionar a empresa para entregar
qualquer coisa, mas para dizer que está entregando e farmar número, eles vão fazer. Então a diretoria não tem muita saída. Mas os principais responsáveis de fazer uma empresa acontecer são os funcionários que nunca são lembrados. Aquele cara que sai de casa, deixa a família, vai produzir um jogo, vai para a empresa, fica o dia inteiro lá e às vezes faz um jogo merda. E que é o que o público não gostou. Os caras que fizeram Concorde, às vezes os caras se esforçaram, trabalharam, não conseguiram agradar o público no jogo, mas os caras têm os méritos deles, né? Gastaram tempo, gastaram dinheiro em fazer um jogo que infelizmente o público não gostou. E isso acaba sujando o nome da empresa também. Então, os verdadeiros heróis, aquelas pessoas que devem ser admiradas pelo menos pelo seu esforço, são os funcionários que fazem o planejamento das empresas acontecer. Não é Phil Spencer, não é Jim Ryan, não é esses diretores que ficam aparecendo na mídia e representando, sendo porta-voz das empresas. Entendeu? A gente não tem que acreditar em tudo que eles falam, a gente tem que acreditar quando acontece. Se o Phil Spencer chega e fala assim, olha, a gente vai lançar, sei lá, vai lançar um Starfield 2 amanhã, não acredito. Aí quando aparecer, bom, agora eu acredito. É igual, tipo, esses que vocês chamam de Shadow Drop aí, por exemplo, o Hi-Fi Rush lá em 2023. Anunciou, já lançou. O Ninja Gaiden aí, anunciou, já lançou o remake, né? Então, assim que a gente acredita, quando já acontece, não promessas, né? Ficar esperando promessa aí vai acabar se frustrando cada vez mais. Então, sei lá, né? Se você continuar muito com essa visão aí, não sei até quando você vai, eu vou ter que pular o vídeo, porque só nisso aí não dá, cara. Isso aí é besteira que você tá falando. Do que a Sony PlayStation e só não percebeu ainda. Presta atenção, cara. A Microsoft ela tem tanto jogo, mas muito jogo mesmo. O que nós sabemos que existe é só a ponta do iceberg. Existe toda a parte ali do iceberg que a gente não sabe. No Ninja Gaiden a gente não sabia que existia, cara. Mas a parada é a seguinte, cara. Tipo assim, o South of Midnight ele vai chegar exclusivo para Xbox. O Avowed ele vai chegar exclusivo para Xbox. O Indiana Jones ele foi lançado exclusivo para Xbox, vai chegar agora em maio para o PlayStation. É outra coisa, né? Se você fala que você não sabia que existia um Ninja Gaiden e ele apareceu aí de repente, como que você pode saber se esses jogos que você citou vão ser exclusivos do Xbox? Quem garante que eles não vão chegar já Day One para PC ou para PlayStation ou para Nintendo, se a Nintendo conseguir rodar? Ninguém garante, pô. Você acaba de falar aí, ó, que o Indiana Jones aí, parece que você falou e você lembrou que o Indiana Jones foi anunciado para o PlayStation também, né? Saiu exclusivo, mas foi anunciado para o PlayStation. Ninguém garante nada, então essas previsões que vocês estão fazendo aí, que você está fazendo aí, não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver. Já mudou, a Microsoft já anunciou para a PlayStation um exclusivo temporário de Xbox, entendeu como é que ela vai brincando, como ela vai jogando? Mas o fato, cara, é que ela tem tanta produção que a gente não sabe, que ela vai ter a capacidade de definir o que ela vai fazer, e vai chegar um momento em que tanto o Nintendo Switch 2 quanto o PlayStation 5 irão receber tanto jogo da Microsoft que vai superar as produções da Nintendo e da própria Sony. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E quando eu falo em superar, eu não estou falando que a Microsoft vai lançar um jogo no Switch que vai superar as vendas de Zelda, que vai superar as vendas de Mario. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que vai superar tanto a Nintendo quanto a Sony no fluxo de entrega de grandes produções dentro das suas próprias plataformas. E presta atenção, cara. Quando essa fanbase da Nintendo, essa fanbase do PlayStation começar a receber The Outer Worlds, começar a receber The Elder Scrolls novo, o COD, todos esses jogos, um fluxo grande de grandes produções, automaticamente essas pessoas irão associar a Microsoft como a maior publisher do mercado. Não tem jeito, cara. E quando isso acontecer, cara, finalmente a franquia Forza vai ter o destaque merecido. As pessoas vão compreender a grandiosidade de Forza Horizon. Eu sei que 40 milhões de pessoas já sabem, mas muito mais saberão. É a mesma coisa da franquia Gears of War. Deixa eu ver se eu entendi. Então, você está falando que se a fanbase lá do PlayStation e da Nintendo tiverem acesso aos jogos da Microsoft, eles finalmente vão dar valor à grandiosidade que é o Forza? É isso que você quis dizer? Não entendi muito bem. Quer dizer então que eu posso concluir desse seu raciocínio, se foi isso que você quis dizer, que a Microsoft foi incompetente no marketing dela. E que o Forza também não é tão bom assim, porque não ultrapassou os 40 milhões de pessoas que você citou, que eu nem sei se é esse número que está jogando lá no Forza. É meio estranho, né? Isso daí.
Para quem tá de fora assim e escuta isso falando, que eu preciso colocar o jogo lá nas outras plataformas para que a fanbase dessas plataformas mostre o quanto o jogo é bom. É uma coisa que é meio difícil de entender. Eu imagino que foi isso que você quis dizer, né? Quer dizer então que o Forza Horizon estava escondido e perdido dentro da Microsoft e ninguém sabia? É estranho, porque se você está falando principalmente de fanboys, é como eu disse antes. Não interessa que Forza Horizon esteja no PlayStation ou no Nintendo. Eles sempre vão preferir os jogos deles mesmos. Afinal de contas, o cara que escolheu o PlayStation e que é fanático e escolheu pelos jogos do PlayStation, ele não vai abandonar a plataforma. E ele sempre vai achar os jogos daquela plataforma melhor, independentemente se o jogo do Xbox está lá para ele jogar também. É como eu disse, o jogo do Xbox vai ser apenas um tapa-buraco, mais uma opção para ele jogar. E acredito que o da Nintendo também. Então eu acho que você deve estar querendo chegar aí na mídia, né? A mídia falar, os canais sonistas ou nintendistas vão começar. Que assim, eu nunca vi, de certa forma, tirando esse combo infinito que você colocou aí, meio que ridicularizar o jogo, não dizer os atributos do jogo, mas também vai saber se é a opinião do cara ou não, né? Mas houve sim uma contradição no início do vídeo que você colocou deles lá, que eu acabei vendo, mas eu não coloquei aqui nesse vídeo, né? Que eu já comecei o seu vídeo uns minutos depois. Mas a mídia em si, dizer que Forza Horizon é ruim, eu não me lembro de ter visto dizer que ele é ruim, né? Mas, enfim, independente disso, a questão aqui é preciso outras plataformas e a fanbase de outras plataformas para poder reconhecer a grandiosidade de Forza Horizon. Se ele fosse um jogo tão grandioso assim, que todo mundo tivesse que reconhecer, ele não precisaria disso. Apenas o fato dele existir, dos 40 milhões de pessoas ter jogado, esses 40 milhões de pessoas poderiam ter compartilhado com outras 40 milhões de pessoas e poderiam ser 80 milhões de pessoas ou mais. Então, sei lá, né, cara? Por exemplo, se você pega o PlayStation 2 que vendeu, acho que mais de 150 milhões de unidades e não teve outro console no mundo que conseguiu vender o mesmo tanto que o PlayStation 2, isso significa que o PlayStation 2 tem menos relevância? Aliás, o PlayStation 2 não. Os consoles PlayStation 3, 4 e 5 agora têm menos relevância, têm menos atratividade ou têm menos grandiosidade porque eles não venderam mesmo tanto, porque mais de 150 milhões de pessoas ainda não reconheceram o console, porque se fosse assim, os outros PlayStations deveriam vender igual ou mais do que o PlayStation 2, né? Já que se teve 150 milhões, eu vou jogar esse número aqui, eu não sei se é mais, acho que deve ter aumentado, mas eu vou nesses 150 milhões. Vamos supor que foi 150 milhões de PlayStation 2 vendidos. Obrigatoriamente o PlayStation 3 teria que vender igual ou superior. Porque se 150 milhões de pessoas conheceram o PlayStation 2 e deu valor a ele, então essas 150 milhões de pessoas deveriam dar valor ao PlayStation 3. E depois no PlayStation 4 e depois no PlayStation 5. Então é por isso que não faz sentido. Se você jogar por esses números, não faz sentido. Forza Horizon tem aí o seu público e o fato dele ir para Nintendo e para PlayStation não necessariamente vai fazer com que ele seja mais amado por outras pessoas. Obviamente, algumas pessoas vão ter oportunidade de jogar e vão gostar do jogo, mas eu não acredito que o Forza Horizon precisa dessas outras plataformas para ser digamos, aclamado dentro da mídia, né? Pelo menos é uma coisa que eu não acredito. Não sei se em algum momento vai chegar ao PlayStation, ao Switch, não sei. A partir do momento que o Forza foi, qualquer jogo do Xbox realmente pode ir. Mas se isso acontecer, chegar no Switch 2, chegar no PlayStation 5 com crossplay a porra toda, eu acredito que finalmente essa franquia incrível, uma das maiores, cara, e mais singulares da indústria, vão ter o destaque que merece pelo mainstream. Olha o vídeo que eu coloquei. Agora entendi. Você está falando da mainstream, você está falando daquela mídia que você chama de sonista, que a mídia sempre defende os jogos de PlayStation e não dá tanta relevância para os jogos do Xbox. Mas isso aí é uma questão de dinheiro, né, filho? A Sony tem muito mais fama, a Sony entrega produtos muito mais do que a própria
Microsoft. A Sony tem uma relação muito maior com a mídia, seja financeiramente ou de outras formas. Então, é lógico que a mídia vai privilegiar a Sony. O dia que o Pix parar de cair, ou certos privilégios que eles têm lá parar de ter, eles vão cagar para isso também. Então, se você está falando somente de propaganda que é feita na mídia entre Sony e Microsoft, isso aí é uma coisa que quem acompanha o mundo dos videogames sabe. A mídia prefere os jogos da Sony. E mesmo que, assim, se não fosse questão comercial, por exemplo, de um jornalista que prefere um jogo da Sony, seria questão pessoal. Porque se os jornalistas, a maioria, fosse sonista, obviamente que eles iam desmerecer os jogos do Xbox e a plataforma Xbox. Então, se for só por isso, cara, isso aí nem precisa ser citado. Quem acompanha o mundo dos videogames sabe. E é uma coisa que não interessa se o Forza vai pro PlayStation. Dificilmente isso vai mudar. Não é porque um canalzinho meia boca, tipo como Infinito, fez essa contradição aí, porque se você vê os vídeos deles, eles se contradizem o tempo todo, que a grande mídia vai começar a dar muito mais importância, a não ser que a Sony assim o queira. A não ser que a Sony fala, não, agora que ele está aqui, se o Forza vai fazer vender mais PlayStation, dê mais importância agora por Forza, né, para que a pessoa compre o PlayStation. Né, isso pode acontecer, obviamente. Agora, isso não tem nada a ver com a relevância para o Forza e dizer que o jogo é bom ou ruim, porque mesmo que a mídia fizesse isso, desse mais relevância, como você está falando, pro Forza, não seria uma coisa natural, seria uma coisa de comércio, né? É o quanto que aquilo está gerando de views, de likes e de rendimento para o próprio PlayStation, que é uma plataforma ou que eles já preferem, ou que tem uma relação comercial mais forte, né? Porque você sabe que a Microsoft não tem uma relação comercial muito forte com a mídia. Então, você vê que a tendência da mídia é mesmo para o PlayStation e para a Nintendo. E do Ariel aí no início do vídeo, cara, quando o jogo foi anunciado, lá, se eu não me engano, foi na E3, né, no Showcase 2021, ele falou que não teve impacto. Foi só o jogo ser anunciado para PS5, agora ele virou o maior jogo da indústria. Você entendeu? Mas tá, cara, eu entendo o seu lado, mas você fala do Ariel, por exemplo, eu sei que ele é um canal que às vezes é muito hipócrita em muitas coisas, mas, por exemplo, e se a pessoa mudou de ideia? E se lá no lançamento do jogo ele achou que o jogo não causaria muito impacto, e depois ele jogou o jogo e percebeu que o jogo é bom? Isso pode acontecer também, não pode? Aí você fala, mas é impossível, mas é difícil, não dá para subestimar, a gente não conhece a pessoa. Do mesmo jeito que eu acredito que o cara pode ser hipócrita para ganhar visualizações, que possam fazer vídeos para promover o PlayStation em detrimento do Xbox, valorizando o jogo no PlayStation ao invés do Xbox, do jeito que você está falando aí, eu não duvido, mas é necessário também dar o benefício da dúvida, porque pode ser que o cara tenha mudado de ideia, assim como vários produtores de conteúdo, assim como você mesmo mudou de ideia. Porque o seu canal antigamente era para defender PlayStation. Você não era da guerra de consoles. Você criticou o Tiff porque ele fazia guerra de consoles, porque ele estava desmoralizando, fazendo a tretinha de guerra de consoles. E você criticou ele assim. E você mudou de postura. Você agora diz que é só do Xbox, defende o Xbox, fala mal do PlayStation. Você mesmo já comprou o PlayStation para poder usufruir dos jogos do PlayStation. Você já pediu aos seus inscritos que desse para você o The Last of Us Parte 2, que se você não ganhasse, provavelmente você não continuaria com o canal, que aquilo era o seu trabalho, não sei o que. Você já elogiou o The Last of Us. Então, assim, você não mudou? Né? Você não teve o benefício da dúvida? Não tem muita gente que te acompanha hoje? Então é a mesma coisa, cara. A mesma coisa com essas pessoas. De novo, eu não estou dizendo que essas pessoas não são capazes de querer beneficiar o PlayStation, falar coisas que não são verdades do Xbox só para beneficiar o PlayStation, e menos ainda criticar um jogo que no Xbox era de um jeito e no PlayStation virou mil maravilhas. Não estou duvidando disso, mas também tem que ser posto o benefício da dúvida, né? Tem que ser dado o benefício da dúvida, porque a pessoa pode ter jogado, experimentado e viu que não é aquilo que ele falava. Inclusive, o jogo em um lançamento é uma coisa, e depois de alguns anos é outra, porque o jogo recebe atualizações. Então, por exemplo, o Starfield foi lançado, as pessoas não gostaram, depois ele recebeu atualizações e ficou melhor.
O Redfall foi lançado um lixo, né, todo quebrado, recebeu atualizações e ficou melhor. As pessoas que jogam Redfall hoje falam que está muito melhor do que no lançamento. Então você pode mudar a sua visão de uns anos para cá e mudar de opinião, ou o próprio jogo melhorou durante esse período. Agora, você simplesmente acusar alguém colocando apenas um ponto de vista possível, eu acho um pouco injusto. Até porque você mesmo não escapa desse benefício da dúvida, porque você antes defendia bastante o PlayStation, era contra a guerra de consoles, e agora você faz guerra de consoles e ganha dinheiro com isso, e você é totalmente a favor do Xbox e sempre critica o PlayStation, né? E inclusive você comprou o PlayStation, joga o PlayStation só para, sei lá, falar mal ou alguma coisa assim. Então, é meio injusto você colocar apenas esse ponto de vista. Eu acho que você tem que olhar também os dois lados. O tratamento como é diferente. A Microsoft, cara, ela sempre desenvolveu jogos incríveis. Só que o defeito desses jogos é que ele era exclusivo do Xbox, que é uma marca muito hateada, tanto por muitos jogadores, quanto pelo próprio mainstream, jornalista e por aí vai. E não se engane, tá? Pra mim, Gears, Forza e Halo, o trio de ferro do Xbox, nunca deveria sair para outras plataformas. Porque se isso pode minimamente correr o risco de desgastar a marca Xbox, eu acho que a Microsoft não deveria fazer. Mesmo porque ela tem muitos outros jogos para poder fazer isso, né? Não, pera. Agora pera. Vamos dizer que eu não entendi isso aqui. Você acha que esse trio aí, Forza, Gears e Halo, não deveria ser lançado para outras plataformas, porque poderia correr o risco de sujar o nome da marca, de arranhar a marca? Aí fica difícil, né, cara? Sei lá o que você quer dizer com isso. Eu vou supor aqui que eu não estou entendendo o que você está falando, né? Mas assim, pelo que me parece, você acaba de fazer, sei lá, você passou 6 minutos, quase 7 minutos do vídeo justificando por que a Microsoft está colocando um Forza no PlayStation, colocando a sua opinião pessoal em relação ao jogo, e nisso daí você mostra para quem está assistindo que você é a favor desta decisão, e depois você vem aqui agora no meio do vídeo falar que você na verdade não é a favor disso, reforçando um pouco de que, não, mas a Microsoft está fazendo um sacrifício, entre aspas, para poder sustentar o Game Pass, mas você não é a favor de que esses 3 jogos não vão para o PlayStation, porque isso pode arranhar a marca ou prejudicar a marca de alguma forma. Eu não entendi o que você quis dizer com isso, essa é a verdade. Mas assim, arranhar ou acabar com a marca, como? Não entendi. É isso que eu quero saber. Cara, mais uma vez, o fato da Microsoft estar colocando esses jogos é um modelo de negócio, como eu já falei no início. É um modelo de negócio. Você acompanha a Microsoft, você acompanha as notícias, as decisões que a empresa, você sabe muito bem disso. É um modelo de negócio que a Microsoft está fazendo. Quando você fala que de risco, a Microsoft já está assumindo risco, só que é um risco planejado, calculado, é um risco menor, porque ela vai ter mais dinheiro entrando em caixa, correndo menos risco, mandando seus jogos para outras plataformas e disponibilizando esses jogos no Game Pass também. Então ela já está correndo o risco, mas um risco controlado. Risco maior seria o jogo ficar na plataforma e ficar perdido e não ganhar dinheiro com ele, assim como outras produtoras fazem. Por exemplo, a EA fez com um jogo muito bom que eu joguei e que não teve continuação, que é o Alice in Madness Returns. É um jogo muito bom. Já pediram, outras produtoras já tentou comprar essa licença da EA, a EA não quer. Vai morrer aqui, não vamos mais fazer a continuação do jogo Alice, vai ficar aí, já era, acabou, deixa morrer. E a Microsoft tem uma visão diferente, a Microsoft fala, não vou deixar Forza, Gears e Halo morrer. Se for necessário mandar para outras plataformas para fazer parte do meu modelo de negócios para eu continuar a ganhar dinheiro, essas franquias vão continuar existindo e eu vou ganhar mais dinheiro. Assim eu corro menos risco e ganho mais dinheiro e mais rápido, porque outras pessoas vão ter acesso a esse jogo. E aí você, em contraponto àquilo que você começou metade do seu vídeo falando, que a decisão da Microsoft de mandar um Forza para o PlayStation 5 é justificável
porque deveria sustentar o Game Pass, que já é uma ideia errada, é uma ideia incompleta, que eu já expliquei isso daqui o porquê. Aí você vem dizer que na verdade não deveria ter sido mandado. Isso poderia de alguma forma arranhar a imagem da Microsoft ou prejudicar a marca. Aí você já deu um nó na cabeça de todo mundo, porque ou eu sou muito burro, não consegui entender o que você falou, ou o que eu acabei de dizer aqui foi exatamente o que você quis dizer, e você está simplesmente se contradizendo. Então, eu acho mais que você se perdeu nas suas ideias, pelo menos em metade desse vídeo. Você construiu um argumento aí, né, tentou construir um argumento para justificar o Forza Horizon no PS5 e acabou se contradizendo e desmontando tudo nessa parte, nesse trecho do vídeo, falando que, na verdade, você não quer que esses jogos saiam para outra plataforma porque poderiam prejudicar a marca. Realmente sei lá, vamos continuar aqui. Para gerar receita, para alcançar novos consumidores que não aderiram à nuvem, não compraram um console Xbox ou não jogam jogos do Xbox no PC. Mas o fato é que Forza ganhará um destaque muito maior pelo mainstream, terá um tratamento diferente, porque ele é um grande jogo que, para o jornalista, para o youtuberzinho, está na plataforma certa agora. E eu entendo também que tem muita gente fã do Xbox, que joga nos consoles do Xbox, até no PC, tá? Tem gente do PC também, que não curtiu o anúncio de um jogo do Trio de Ferro chegando ao PlayStation 5. E muitas dessas pessoas não gostaram por motivos diferentes, seja porque vai ser zoado pelo amiguinho na guerra de consoles, num grupo de WhatsApp, ou seja porque tem uma preocupação genuína com o futuro dos consoles de mesa da Microsoft, ou acha que a Microsoft simplesmente está passando um ar de desesperada ao lançar um jogo desse porte para a concorrência, sendo que tem muitos outros jogos para lançar até lá. Só que uma parada que vocês não estão levando em consideração é que a Sony é uma concorrente da Microsoft para você. Mas e para a Microsoft? A Sony é uma concorrente? Ah, Duff, mas aí não dá para concordar com você. Como você pode dizer que a Microsoft não enxerga a Sony como uma concorrente se a Sony tira jogos third party do Xbox fazendo cambalacho ali de exclusividade nos bastidores, cara? Pera aí, mas você ouviu o que eu falei? Eu não falei que a Sony não enxerga a Microsoft como uma concorrente. O que eu falei é que a Microsoft não enxerga a Sony como uma concorrente. E eu sei que existe a competição pelo tempo do jogador, tá? A Netflix é uma competidora da Nintendo, que compete com o Xbox, que compete, sei lá, com o Xvideos pelo seu tempo e por aí vai. Porque se você está em uma dessas plataformas, você não está na outra consumindo os seus produtos, certo? Então, se você sabe que existe essa concorrência pelo tempo da pessoa, do consumidor, então você sabe que o Forza Horizon 5 e outros jogos indo para o PlayStation não é para sustentar jogo Day One na Game Pass. É apenas parte de um modelo de negócio onde a visão de mercado da Microsoft está embasada em ganhar dinheiro mais rápido em menos tempo, porque quanto mais público você tem vendo a propaganda dos seus jogos, ou seja, a Nintendo e o PlayStation vão fazer propaganda para os jogos da Sony, para os jogos da Microsoft como uma publicadora, ela vai ganhar em dinheiro mais rápido, ou seja, menos tempo, e vai ter menos custo, porque ela pode, por exemplo, parar de fazer o console Xbox. É um custo a menos para ela. Se o Xbox não estiver rendendo o mínimo suficiente para ela, ela vai parar de fazer o console. Então, é menos custo. Com isso, com jogos indo para outros consoles, vai ter o trabalho de outras pessoas, seja da própria Sony, da Nintendo, para adaptar esses jogos aos consoles de outras plataformas, para essas outras plataformas. Isso vai ter menos custo ainda para a Microsoft em questão de engenharia, em estúdios, em funcionários. Eles vão poder demitir, fechar estúdio, como já estão fazendo, demitiu muitas pessoas, fechou alguns estúdios. Então eles estão fazendo uma reengenharia dentro da empresa, onde eles estão mudando o modelo de negócios dele, expandindo para o serviço. Quanto mais serviço você tem e mais você consegue abranger outras plataformas, menos custo você tem, porque você tem a mão de obra dessas outras plataformas para adaptar o jogo àquela plataforma sem você ter 100% de esforço para aquela plataforma. Ou seja, então o Xbox como console pode sim ser descontinuado. Algumas indústrias alguns estúdios pode diminuir
o número de funcionários, estúdios inteiros podem ser fechados, e isso a gente já está vendo que já está acontecendo na Microsoft. Então ela está remanejando parte do investimento dela, que era para estúdio físico, com trabalhadores e muitos funcionários, para o meio mais digital, que eu vou chamar aqui, que seria essas outras áreas, como o Game Pass e outras plataformas como o Nintendo e o PlayStation, por exemplo, e o próprio celular. Isso vai exigir mais tecnologia, vai exigir menos custo com funcionário, e assim a Microsoft vai conseguir ganhar mais dinheiro e diminuir os custos. Então ela vai aumentar a receita, e com essa receita ela vai pagar um custo menor, e assim ela vai ter mais lucro. Então, se você sabe disso, né, ela está fazendo isso também para pegar essa fatia de concorrência do tempo das pessoas com outras plataformas. Logo, aquilo que você disse no início do vídeo não faz tanto sentido, né? Na verdade, os Forza Horizon e para o PlayStation 5 ou qualquer outro jogo não é para sustentar efetivamente o jogo Day One no Game Pass. Então, se você já sabe disso aí, você já poderia ter sacado isso, né? Mas não sacou. Digo, basicamente, é que a Microsoft ela não compete pelas vendas unitárias de hardware vendido com prejuízo abaixo do preço, como a Sony ainda costuma fazer, empurrando o PS5 com prejuízo para jogador de PS4 migrar desesperadamente para o PS5, entende? Outro erro aí, né? Se você pesquisar na internet, você vai ver que já há algum tempo o PlayStation não vende mais o console no prejuízo, ela vende no lucro. Só que também tem que deixar claro uma coisa, não significa que isso seja suficiente para a Sony continuar tocando o seu negócio, porque vamos dizer o seguinte, né, que o PlayStation 5 está dando lucro, mas esse lucro que a venda do aparelho dá não é suficiente para fazer parte do montante que vai dar início ou vai continuar a construção de jogos que ela já costumava fazer, que são grandes produções que custam milhares e milhões de dólares, e ainda não está sendo, essa conta não está fechando porque as pessoas, não há gente suficiente comprando jogos para poder fazer com que esses jogos tenham suas continuações e consigam ser sustentável, né? Os jogos do PlayStation ainda são muito vendidos, obviamente, mas como o custo para se produzir esses jogos está crescendo muito, então não há dinheiro suficiente, né? O público, o custo está ficando maior do que o número de pessoas que compravam. E aí essas pessoas também estão se debandeando para os celulares, PC ou essas plataformas de streaming. Então, assim, é errado você dizer que o PlayStation está vendendo o console com prejuízo, não está. Ela vende o console no lucro, porém não é. Tem que deixar claro também que esse lucro não é suficiente para manter a Sony. A Sony precisa de mais. É por isso que saiu aí a notícia de que a Sony está indo para os próprios estúdios aí, né, que tem parcerias para ver o que vai fazer, que tipo de jogo a gente vai lançar, que tipo de modelo a gente vai seguir para poder conquistar o público e fazer com que eles consigam pagar os nossos jogos, né? Porque só a venda do consoles realmente não dá lucro. É por isso que vender consoles não dá o lucro suficiente para manter uma empresa, mas dizer que o PlayStation é vendido no prejuízo, isso aconteceu em gerações passadas, onde no início da geração você subsidia o console, deixando um pouco mais barato, depois o sistema operacional, o software, os jogos vão pagando essa conta, até que o próprio preço do console vai reduzindo, se estabilizando, de forma com que eles possam lucrar com a venda de consoles. Mas, mais uma vez, deixando claro que o lucro dos consoles não é suficiente para manter a empresa, no caso aqui a Sony, e muito menos para a Microsoft, né? Por isso que a Microsoft está tomando outros rumos. Então, informação errada aí, PlayStation não é vendido com prejuízo. Mas ela está atrás do seu tempo. E ela vai te buscar, meu irmão, independente da plataforma que você esteja. Seja no PS5, seja no Switch, seja na nuvem, no mobile ou no PC. Ela vai te buscar. E o Xbox cada vez mais se transformará em algo inevitável. E é aí que eu te pergunto, você está contente com essa quantidade de jogos first party que a Microsoft vai lançar pra gente pelos próximos 10, 15 anos e tudo Day One no Game Pass? Eu tô falando de Fable, Perfect Dark, Doom the Dark Age, o próximo COD. Você tá perguntando isso pra quem? Pro sonista fanático, que eu já disse que ele não tá nem aí, tá cagando pra esses jogos, e que a esperança dele é que esses jogos chegam tudo no PlayStation
e ele vai usar esses jogos como tapa-buraco até ele receber os deles, que é a preferência, ou você está perguntando para mim, por exemplo, que é uma pessoa comum assistindo seu vídeo, que não está nem de um lado nem do outro dessa guerra de consoles, apenas usa a guerra de consoles como entretenimento e viver a briga entre vocês. Porque se for para pessoas tipo eu realmente não tô nem aí. E primeiro que eu só vou acreditar nesses jogos quando forem lançados. E aí eu vou experimentar o jogo para ver se ele é bom ou ruim. Eu não tenho hype nenhum com isso daí. Quem tem hype com isso daí é fanático de Xbox, né, que fica animado com uma coisa que ele não tem certeza que vai acontecer, porque ninguém garante que esses jogos chegarão nas datas prometidas, ninguém garante que esses jogos não serão adiados e ninguém garante que esses jogos sequer serão lançados. Eles podem muito bem ser cancelados. O mercado é variável, o mercado não é de confiança, o mercado sempre tem os seus riscos, e se um momento ou outro algum estúdio ou a própria Microsoft ou o mercado mudar, eles podem cancelar um determinado projeto, podem adiar o lançamento de um jogo. Essa lista que você está mostrando aí não significa que todos eles serão lançados fielmente em suas datas e serão todos eles lançados dentro desses 10 ou próximos 15 anos. Então, assim, não dá para você confiar no futuro. O que você tem que acreditar é no presente que você está vendo. Então, por exemplo, se você já tem um jogo que já foi lançado, igual o Indiana Jones, por exemplo, já foi lançado? Beleza, acreditei, ele está aqui. Enquanto ele está... por exemplo, GTA 6. GTA 6 dizem que vai lançar esse ano. Ninguém mais falou nada. Eu não acredito em GTA 6, eu só acredito em GTA 6 quando ele for lançado. Pronto, lançou o jogo? Beleza, agora eu acredito, eu posso falar de GTA 6 porque ele já existe, eu já posso jogá-lo. Enquanto ele está para lançar ainda, eu não acredito, eu não falo e não espero, não tenho hype nenhum com esse jogo. Pelo menos é a minha forma de ver a indústria dos videogames. Até porque a gente hoje já tem muito jogo que a gente pode jogar e rejogar, né, de jogos de anos atrás, jogos de agora. Então, assim, eu acho besteira ficar hypado só com coisa nova, entendeu? Que você nem sabe se vai acontecer. E se por acaso muitos desses jogos forem cancelados ou adiados, isso vai frustrar muita gente que estava hypado. Então, de novo, para finalizar, porque eu não vou mais continuar esse react não, acho que 1 hora aqui de react já está de bom tamanho. Para finalizar, se a pergunta foi para o sonista fanático, é sem sentido mais uma vez, porque ele sempre vai preferir os jogos da própria plataforma dele. E todos esses jogos aí serão à espera dele, que será lançado no PlayStation, e ele vai usar como tapa-buraco enquanto não chega os deles. Bom até para eles, e bom para a Sony, e bom para o PlayStation também, que vai ter um jogo lá para a pessoa jogar disponível no próprio PlayStation. Se a pergunta foi para pessoas como eu, que está aí no meio termo entre essa guerra de consoles apenas como espectador assistindo, mas é uma pessoa que acompanha o mundo dos videogames e que gosta de jogar videogames e que inclusive tem as duas plataformas, também é sem sentido. Não tenho hype nenhum, porque eu não acredito em futuro, eu só acredito quando ele acontecer, até para eu não me frustrar depois, né? E também é uma besteira você ter hype com um determinado jogo, porque você não sabe se o jogo é bom ou ruim, porque do jeito que está a indústria, pode chegar um jogo cagado, que nem foi o Redfall, pode chegar um jogo ruim, que nem foi o Concorde. Então pode ser que o Perfect Dark, por exemplo, do Nintendo 64, que eu já zerei ele, eu tenho ele aqui, cartucho aqui em casa, esse jogo é um jogo que eu gosto bastante. E eu imagino que o próximo Perfect Dark vai ser bom, mas eu não fico com hype nele, não fico esperando esse hype todo, porque eu nem sei se ele vai ser lançado, ele pode ser cancelado, ou ele pode sofrer atraso, como já vem sofrendo bastante. Aliás, Perfect Dark já está bem atrasado, né? Já tem anos que falou que ia lançar e até hoje nada. Ou ele pode simplesmente ser lançado e ser um jogo péssimo, um jogo que eu vou falar, caramba, um jogo tão bom que eu joguei no Nintendo 64 e agora é essa carniça aqui que foi lançado hoje, entendeu? Então, para não me frustrar, e eu acho que uma pessoa que consegue controlar seus sentimentos não fica hypado com esse tipo de coisa. Então eu vou imaginar que essa pergunta foi feita para pessoas como eu, que deu essa resposta agora, e não para o sonista fanático, porque fica muito mais sem sentido ainda, porque o sonista simplesmente vai responder: eu estou hypado, continuo hypado para os jogos da minha própria plataforma, e o que vocês lançarem vão ser apenas tapa-buraco, enquanto eu espero os meus jogos. Eu não vou largar o PlayStation para ir para o Xbox, e obrigado Microsoft por dar os seus jogos para a gente jogar aqui.
seja pagando 350 no lançamento, ou seja numa promoção posterior, ou mesmo na PS Plus, que pode ser que entre no catálogo da Extra. Inclusive, para quem tem PlayStation, se um jogo desse entrasse no catálogo da Extra, seria muito bom. Então eu acho que caixista e nem sonista não tem muitos motivos para ficar debochando uns dos outros. Tem mais é que comemorar o Xbox, porque vai provavelmente já tem bons jogos, tem uma excelente Game Pass, pode receber esses jogos aí no futuro, e os sonistas porque vai receber jogos do Xbox agora também na plataforma, e a tendência é ir todos os jogos do Xbox para a plataforma se o mercado continuar assim, e depois eles vão receber os próprios jogos de PlayStation. Aliás, PlayStation não se sabe qual é o futuro, né? Porque não anunciou nada, não falou nada de jogos novos, então sonista também não tem muito que comemorar em relação à plataforma dele, né? Porque se o cara é fanático e tem hype pelos próprios jogos da plataforma, ele não tá vendo até hoje o novo Uncharted, não tá vendo o The Last of Us 3, não tá vendo um próximo God of War, nem um próximo Horizon e nem outros jogos aí que eles dizem ser os top jogos da indústria exclusivos da plataforma, que não é mais exclusivo, né? Pelo menos 9 ou 10 jogos desses supostos exclusivos agora estão no PC, então não tem exclusividade, é porcaria nenhuma. Mas aí o futuro só mesmo o mercado é que vai dizer. A questão é ninguém debochar de ninguém, mas eu vou continuar assistindo a guerra de consoles, que não é mais guerra de console, agora é uma guerra de console e publisher, né? Porque a Microsoft agora é mais publisher do que console. Mas enfim, é legal assistir, para entretenimento aí. E eu acho que é isso, né? Eu vou finalizar aqui, eu não sei lá o que ele vai falar aqui no resto do vídeo, mas eu acho que eu já peguei a ideia principal aqui e eu já teci os meus comentários. Eu tô aqui com 1 hora de vídeo e eu acho que é suficiente para a gente deixar isso aí do jeito que tá. Beleza? Era isso mesmo que eu queria dizer. Então, que continue aí a guerra do lado console / publisher, que eu vou continuar assistindo, vou continuar dando risada, e se necessário for, farei vídeos reagindo às opiniões de ambos os lados e colocando as minhas concordâncias e discordâncias com ambos os lados. Beleza? É isso, eu vou ficando por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.